A grande questão aqui é saber se o Governo, de facto, quis negociar e, no nosso entendimento, não. Eu recordo que o Governo anunciou a aprovação deste diploma em Conselho de Ministros, sou Ministro, antes de concluída a negociação suplementar. Evidentemente que foi dada uma explicação lá dentro, mas, de facto, o que é um facto é que o Ministro anunciou isso e até disse que, enfim, a negociação não estava concluída, porque a FEMPROV tinha pedido negociação suplementar, mas o documento está lá e, portanto, enfim, referimos isso aí hoje e merece também o nosso protesto. Agora, hoje esperávamos, enfim, tentámos perceber se ainda havia margem para alterar o diploma. E a questão central é esta, é se de facto houve uma verdadeira negociação ou apenas tivemos aqui hoje o cumprimento de uma formalidade legal e parece que aconteceu isso, nem sequer no estrito cumprimento do que diz a lei. E em relação ao documento, e por isso documento de concurso, e por isso é que foi este pedido nosso de negociação suplementar, nós não estamos aqui apenas com meras alterações técnicas. Eu recordo que, e fomos-lo dizendo ao longo desse processo, as nossas divergências em relação a este documento são estruturais, são divergências profundas. Portanto, como dissemos, todas as nossas linhas vermelhas foram alteradas. Quer isto dizer que o Governo pretende com este documento, alterar conceitos fundamentais da nossa profissão que estão lavrados, são regra e que estão escritos no Estatuto da Carreira Docente, o que, no nosso entendimento, descaracteriza a profissão. Descaracteriza a sua especificidade. Nós entendemos que a carreira docente não pode ser tratada como uma carreira qualquer, portanto, os professores entregam uma carreira que tem um regime próprio, que tem um sistema de avaliação próprio, que tem concursos próprios, que tem regras próprias e, portanto, não pode ser diluída no que é o geral das carreiras da administração pública. E, portanto, esse é o nosso entendimento, o que quer dizer que valorizar a profissão é reconhecer a sua especificidade e não eliminá-la. Entendemos também que os concursos têm de continuar a ser transparentes. Entendemos que o concurso nacional deve assentar na graduação profissional e não em procedimentos concursais que têm outras regras, que têm outras especificidades, mas que não têm como foco central a questão da graduação profissional. O que quer dizer que não aceitamos, e dissemos ali, soluções que possam abrir caminho depois a outros critérios e outras formas de contratação de professores que não são aquelas que nós entendemos que deve ser um concurso nacional com o respeito pela graduação profissional. Evidentemente que, além de tudo isto, continuam a existir questões que são muito preocupantes para nós. Por exemplo, a questão da eliminação da vinculação dinâmica. O mecanismo da vinculação dinâmica é um mecanismo, enfim, com todas as suas insuficiências, que mais tem contribuído para a vinculação de professores nos últimos anos. Esse mecanismo, pura e simplesmente, desaparece do texto. A manutenção da norma travão, com todas as suas insuficiências, nem sequer é melhorada. E depois, por exemplo, a remissão de matérias que são essenciais nos concursos, como as prioridades e outras para a portaria. O facto de entrar numa portaria, ou de ser decidido por portaria, ou ser negociado por portaria, implica que afasta as estruturas sindicais, pode afastar as estruturas sindicais da negociação coletiva. Depois também, conjunto de alterações às prioridades dos concursos que discordamos, e regras que penalizam injustamente a graduação profissional. Agora, evidentemente que houve provavelmente alguns avanços que são, mas que no nosso entendimento são insuficientes, nomeadamente algumas propostas, enfim, apresentadas pela FEMPROV, que o Ministério da Educação acolheu, mas que, enfim, no essencial não mudam o que para nós é estruturante e o que é para nós estruturante e o que é que nós pretendemos. Pretendemos que os concursos sejam mais justos. Pretendemos que exista maior estabilidade para os docentes, pretendemos um combate à precariedade, pretendemos a valorização da profissão docente e a defesa da escola pública, ou seja, quando nós estamos num processo para negociar um documento de concurso, é isso que tem que sobressair e não exatamente o contrário, que é o que está a acontecer. Deixar aqui esta frase, nós, e dissemos lá dentro, estivemos aqui e continuamos disponíveis para negociar. Agora, evidentemente, cabe ao Governo se respeita a negociação coletiva, se vai ao encontro das pretensões dos professores e hoje verificamos que isso não está a acontecer. E, portanto, nós, a FEMPROV, continuaremos aqui e em todo o lado a defender os direitos dos professores e isso que não subsistam nenhumas dúvidas. Agora, hoje ficou claro que o Governo não queria negociar e queria apenas aqui cumprir uma formalidade.
E, de facto, a valorização da profissão faz-se reforçando, não se faz diluindo. E nós terminávamos dizendo, de facto, saímos daqui hoje com essa sensação que não havia essa disponibilidade para negociar e saímos daqui com esta sensação também que o documento de concursos e com todas as expectativas, eu repito, de entrar numa negociação para melhorar um documento que tinha que trazer mais atratividade, tinha que valorizar, tinha que trazer concursos mais justos, faz exatamente o contrário. A luta vai continuar, nós temos um plenário amanhã às 17 horas, onde vamos, enfim, falar disto, evidentemente, pormenorizando ainda mais um pouco e esperamos lá pela vossa presença.